Este era o assassino em série mais estranho que já vi, diante de uma eletrocução tão cruel. Mas ele ainda podia cantar. Ele não estava com medo, havia algo ainda mais sinistro. Antes de morrer, ele tinha apenas um pedido: para apertar a mão do detetive que atirou nele. No final, ele deixou apenas uma frase: porque entre as duas linhas George Lyons e Anton Spakos existe um espaço. John Hobbs apenas zombou. Pensou que esse cara estava falando bobagem antes de morrer, mas ele não sabia que esta era uma pista sobre sua vida. Este serial assassino era Edgar Rice. Ele se sentou na cadeira elétrica e cantarolou uma música. No dia seguinte houve um caso de assassinato na cidade. Os resultados do teste mostraram que havia uma grande quantidade de veneno no corpo da vítima. O método de cometer esse crime era exatamente o mesmo de Edgar Rice. O perpetrador também tinha o mesmo gosto de limpar a cena após o crime. Também dormiu no local até o amanhecer. Depois do café da manhã, saiu. Até deixou impressões digitais. O que aconteceu confundiu Hobbs ainda mais. Também há uma sentença na parede. Rice estava claramente morto. Ele tem cúmplice. Este armazém abandonado costumava ter uma placa de honra. Descobriu que entre as duas linhas George Lyons e Anton Spakos existia um espaço. Depois de pesquisar, Hobbs soube que esse espaço era originalmente o nome de um policial chamado Milano. Ele teve a honra de estar na lista dos 10 melhores policiais. Mas mais um ano, ele se tornou um assassino. Finalmente cometeu suicídio numa casa de madeira na floresta. Hobbs foi para a casa de Milano. O nome desta menina era Greta Minalo. Ela perguntou isso a Hobbs. O assassino Rice gostava de cantar antes de morrer? Hobbs ficou muito surpreso. Como ela sabia disso? Naquele ano, seu pai pensou que havia resolvido o caso de assassinato em série, mas não esperava se tornar aquele assassino. O dia em que ele cometeu suicídio, disse isso aos membros da família. A pista estava quebrada, não tinha como encontrá-la. Então ele estava sozinho na casa de madeira na floresta, e cometeu suicídio. Greta disse que seu pai era inocente, e até aconselhou Hobbs a fugir rapidamente. Voltou à delegacia. Viram fitas de crime nos anos 90. Esses criminosos antes de serem executados. Todos eles repetiram um velho ditado grego. Hobbs procurou um especialista em idiomas para traduzir. Ele recebeu uma ligação para relatar um assassinato. A vítima era a mesma da última vez que morreu no banheiro. Mesmo veneno. Na parede a mesma inscrição. Mesmo método de matar. Para descobrir a verdade, Hobbs decidiu dirigir até a casa do ex-policial que se suicidou. No porão da casa, ele descobriu que o policial deixou uma palavra no quadro: Azazel. Este livro estava cheio de poeira. Também existia um registro de documentos relacionados a Diabo Azazel. Talvez tudo tivesse algo a ver com esse monstro. Hobbs recebeu uma tradução do grego antigo. Seu conteúdo era: não tenho como entrar em seu corpo, mas mesmo que consiga, não será interessante. Eu quero ver sua aparência real. O superpoder de Azazel é a capacidade de transferir almas. Azazel só precisa tocar um humano para transferir almas. Os casos recentes de assassinato em série. Os perpetradores capturados eram todos vítimas inocentes. O seu colega disse uma pergunta diabólica: você sabe como derrotar o diabo? Ele cantou a canção que o assassino havia cantado antes. Então ele saiu e tocou outra pessoa. Essa pessoa imediatamente continuou cantando. Em poucos minutos, o diabo penetrou no corpo de tantas pessoas. Até mesmo este menino estava possuído por Azazel. Mas só viu Azazel colidindo com um homem. Ele entrou no carro. Então pegou sua arma e apontou para Hobbs e atirou 2 vezes. O tio foi atingido por uma bala e caiu. Hobbs se aproximou para examinar o corpo. Mas aconteceu uma coisa estranha. A garota ao lado começou a cantar. Caminhou até Hobbs e disse, como testemunha: o que direi à imprensa? Hobbs foi despedido pelo chefe e investigado. Hobbs parecia desesperado. Quando ele voltou para casa, seu irmão estava morto. Mesmo veneno, mesmo dígito, mesmo método de matar. Lá embaixo, ouviu-se o som das sirenes da polícia. Não tinha tempo para lamentar. Ele pegou seu sobrinho, pulou pela janela e saiu. Procurou o paradeiro de Greta. Com base nas notas de Milano, Azazel não era apenas possível através do contato físico para mover almas. Dentro de um segundo após a morte do sujeito, podia possuir a pessoa mais próxima. Hobbs entendeu agora porque Milano escolheu suicidar em uma floresta tão densa. Acontece que era para que Azazel não pudesse encontrar outro assunto. Mas infelizmente, Milano falhou.
para ser capaz de destruir completamente Azazel. Hobbes confiou seu neto aos cuidados de Greta. Queria chamar Azazel para aquela casa de madeira. Hobbes ligou intencionalmente para seu parceiro. Com certeza, o parceiro e o diretor vieram. Destes dois, um era Azazel. Mas quem era? Nesse momento, seu parceiro disparou repentinamente uma arma contra o diretor. Se você sabe quem eu sou, o que você pode fazer? Se eu quiser, posso entrar com você a qualquer momento. Durante a luta, Hobbes bateu em seu parceiro, então acendeu um cigarro. Disse: esse cigarro que eu fumo é a única droga que mata a gente. Mesmo se você entrar em mim, você e eu morreremos. Ele usou uma arma para atirar na cabeça de seu parceiro. Azazel perdeu seu assunto. Só pôde entrar no Hobbes. Ele saiu correndo. Mas depois de alguns passos, ele caiu no chão. Nesse momento, um gato passou pelo Hobbes, e foi possuído por Azazel. Descobriu-se que essa era a causa que Milano era antes. Não era possível matar Azazel. Hobbes estava deitado no chão. Obviamente ele sabia que morreria se escolhesse esse jeito. Mas ele não hesitou. Não porque ele queria cometer suicídio. Era porque ele queria ser responsável até o fim. O filme termina aqui. Até a próxima.